Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao sexto vídeo aqui da nossa série sobre princípios do direito ambiental. Eu sou o professor Rogério Grassetto e nesse vídeo aqui nós vamos tratar um pouco sobre o princípio da prevenção e mais alguns outros temas relacionados ao meio ambiente na Constituição Federal. Como a gente tem feito aqui nessa série de vídeos, intercalando os temas tanto de princípios do direito ambiental quanto temas relacionados ao meio ambiente na Constituição Federal, procurando entrelaçar os dois. Como os vídeos seguem uma sequência lógica, e principalmente o primeiro vídeo onde nós apresentamos o que é um princípio, os princípios básicos, e nós vamos construindo esse conhecimento sobre os princípios do meio ambiente dentro do capítulo sobre meio ambiente na Constituição Federal. Se você não viu os vídeos anteriores, eu sugiro que você volte e veja eles preferencialmente na sequência, porque eles fazem aí um certo sentido lógico. Então, no card aqui em cima vai aparecer os links dos diversos vídeos. No primeiro vídeo é o vídeo mais geral, onde nós tratamos sobre o que é um princípio e os princípios básicos do direito ambiental, e nos outros nós vamos tratando de alguns princípios específicos. Bom, também vale sempre o disclaimer que nós utilizamos às vezes algumas imagens, charges e coisas que nós retiramos da internet, sem intuito comercial, apenas com finalidade didática, mas se algum autor de alguma imagem ou de charge se sentir prejudicado, por favor, entre em contato com a gente por e-mail, que a gente retira e altera o vídeo sem problema algum. Bom, seguindo aqui, sou o padrão que nós temos adotados aí nos nossos vídeos. Aqui no alto fica o caput, o início do artigo 225, que nós já analisamos em detalhes aí nessa série de vídeos que eu comentei. E nós estamos também, como vimos nos outros vídeos, vendo todos os incisos, que são esses números aqui em romano, que estão dentro do parágrafo primeiro, que é o parágrafo que trata sobre os deveres do poder público, no caso, que o poder público deve fazer para garantir o direito. Qual direito é esse? Aquele direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bom, e o que nós vemos aqui nesse item 5? Vemos que ele diz que o poder público deve controlar várias coisas. O que? A produção, o uso, o emprego e a comercialização de diferentes coisas também. Então, pode ser técnicas, podem ser métodos ou pode ser substâncias. E aí, olha o que está grifado aqui. Técnicas, métodos ou substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida, voltando aqui na importância da saúde e a qualidade de vida, ou meio ambiente. Então, uma preocupação dupla aqui, com riscos tanto com a vida propriamente dita, diretamente, quanto o meio ambiente como um todo. Repara aqui que nós estamos falando na palavra risco, e observa que isso vai ser muito importante. Então, nós temos aí alguns ícones de alguns órgãos federais aqui embaixo, onde esse princípio, essa incumbência do poder público, ela é materializada, ela se torna realidade. Então, por exemplo, vocês estão acompanhando aí a Anvisa, que está regulamentando nessa época de pandemia do Covid-19 a liberação ou não das vacinas. A Anvisa que controla também qualidade de medicamentos, liberação de medicamentos, que estabelece limites para determinados tipos de substâncias em alimentos, resíduos de agrotóxicos em alimentos. Então ela está procurando sempre que haja alguma circunstância que comporte risco para a vida ou para o meio ambiente. No caso da Anvisa, está pensando mais na saúde humana. Aqui nós temos também a Comissão Nacional de Energia Nuclear, porque nós sabemos os riscos que estamos expostos se acontecer algum acidente nuclear, seja com equipamentos aí que são utilizados em medicina, ou seja com as usinas nucleares. O Ministério da Agricultura e do Abastecimento tem órgãos que verificam, por exemplo, normas relativas ao uso de agrotóxicos. Então, isso é uma relação entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura. E ele tem diversas normas sobre a produção animal e vegetal. Ou a Agência Nacional de Mineração, porque a gente sabe que a mineração possui vários riscos para o meio ambiente. Então, a Agência Nacional de Mineração tem aí diversas normas para regulamentar essa ação. E qual que é a diferença em relação ao princípio da precaução que nós vimos no vídeo anterior, que vocês podem consultar aqui em cima? A prevenção, nós tomamos uma atitude contra riscos que são conhecidos, ou contra danos certos. Então, diferentemente do caso do princípio da precaução, onde a gente falava de uma possibilidade de risco, onde até o próprio risco era incerto, ou havia um alto grau de incerteza científica sobre, por exemplo, que dano seria, ou que tipo de danos. No caso, no princípio da prevenção, que é uma coisa que nós
usamos no nosso dia a dia, corriqueiramente, toda vez que a gente usa um EPI, é uma atitude contra riscos conhecidos ou contra danos certos. Né? Então, se vocês forem aí em alguns açougues que tomam mais cuidado, vocês vão ver que os operadores ali, os açougueiros, estão com uma luva de malha, de aço. Por quê? Nós conhecemos o risco de se cortar com faca. Significa que a gente vai se cortar? Significa que até uma pessoa muito hábil, talvez ela não se corte nunca ao longo da vida. Mas, se por acaso a faca entrar em contato com a pele num movimento brusco, a gente sabe qual é a consequência. Diferente do princípio da precaução, onde nós tínhamos um alto grau de desconhecimento. Aqui nós conhecemos a relação de causa e efeito entre o mau uso da faca e a possibilidade de cortes. Ou aqui, a lavagem de mãos para prevenção de diversas doenças, né? Agora mais ainda aí nessa época de Covid. Então, nós sabemos que ao lavar as mãos, nós eliminamos resíduos de muitos patógenos, bactérias, protozoários, vírus, etc. Então, a gente conhece o risco. Significa que a nossa mão está sempre infectada? Não, é uma probabilidade. Né? Muitas vezes a nossa mão não tem, ou o nosso corpo conseguiria lidar naturalmente com os patógenos, mas a gente faz isso no caso de haver algum patógeno que a gente não tenha boas defesas ou que a gente vai ficar doente. Né? Mesma coisa o uso de máscaras. Aqui eu peguei um exemplo de uma máscara mais robusta, né? Numa situação mais de vazamento químico ou uma situação de contaminação biológica altíssima. Então, no caso, é um risco conhecido. Nós estamos entrando num local altamente arriscado, então por isso nós temos que usar esse tipo de máscara. Então nós estamos tomando atitudes contra riscos conhecidos. E hoje em dia, no dia a dia, aí, todo mundo está acostumado com essa coisa de higienização das mãos, com sabão ou com álcool em gel, uso de máscaras. Então, são todas medidas que estão sendo aplicadas o princípio da prevenção. O risco é conhecido, nós sabemos qual é o risco de contaminação com o coronavírus. De repente, a gente pode até sair por aí sem máscara e não pegar o coronavírus? Pode, né? Mas o risco é conhecido. Se entrarmos em contato com partículas que contenham vírus, nós vamos contrair a doença. Seja na forma assintomática, seja na forma sintomática. Então, comparando aí o princípio da prevenção que a gente acabou de ver com o princípio da precaução que nós vimos no vídeo passado, a prevenção nós estamos tratando aqui de um risco conhecido ou de um dano certo. No caso, a precaução, como a gente viu no vídeo anterior, o próprio dano era desconhecido, incerto, e muitas vezes nós nem sabíamos se tinha risco. Né? Até a possibilidade de risco era uma suspeita. Então, no caso da prevenção, temos um conhecimento aí acumulado sobre aquela circunstância que é necessária uma prevenção. No caso da precaução, nós temos incerteza de conhecimento. E, no caso da prevenção, nós agimos previamente, né? Prevenir, vem disso, prevenir, você age antes daquilo que vem, né? Então, você previne esse dano real ou possível. No caso da precaução, você previne um dano, mas é um dano incerto, que você não tem conhecimento científico. É um dano incerto, mas um dano possível pelo grau de conhecimento científico. Ok? Então, essa foi a comparação entre a prevenção e precaução. Seguindo aí, tratando do meio ambiente na Constituição Federal, nós temos aí o inciso 6º, que vai tratar de um outro princípio. Esse é muito conhecido nosso aqui. A gente ainda está dentro do parágrafo 1º das incumbências do poder público, que é que o poder público ele deve promover a educação ambiental e a conscientização pública. Nós temos uma lei específica para quem gosta do assunto sobre educação ambiental, que é a Lei da Política Nacional de Educação Ambiental, que está aqui, que trata especificamente disso, como que a educação ambiental tem que ser, as diferentes modalidades de educação ambiental, etc. E a conscientização pública não precisa vir somente através da educação ambiental, pode ter uma campanha específica, que algumas pessoas classificam como educação ambiental, outras não. E essa ideia da educação ambiental está relacionada com um princípio importante na área do direito ambiental, que é o princípio da informação, que basicamente ele nos diz que é o direito de sermos informados, ou seja, é o direito que temos de ter informações adequadas sobre meio ambiente. E quando essa informação não existe, ela deve ser produzida. Tá? Então, quando a gente vê esse íconezinho do acesso à informação em muitas páginas governamentais, é porque teve um grande movimento nos últimos anos no Brasil de se difundir e de criarmos uma cultura de o cidadão ter acesso às informações que lhe dizem respeito, às informações públicas. Então, por isso que está tendo um movimento já constante de aumento de transparência dos órgãos públicos, de disponibilização das informações. Isso vocês vão encontrar em diversos sites do governo. Então, é o direito de ser informado e nós temos o direito de ser informado na área ambiental também.
há legislações específicas sobre isso, dizendo que as informações devem ser produzidas, tem um prazo para elas serem entregues. Enfim, nós temos toda uma série um conjunto de normas aí que se relacionam com essa ideia de o poder público produzir e fornecer a informação necessária. E um outro aspecto do princípio da informação é justamente esse. Nós temos o direito, hoje em dia, no Brasil, à educação ambiental, sendo o dever do Estado promover essa educação ambiental. Aí, nós passamos para o inciso... voltamos ao inciso 4º, se vocês vão ver, né, não é que passamos, né, uma outra coisa relacionada com o princípio da informação aqui, que quando a gente falou do EIA-RIMA, não sei se vocês lembram aí no outro vídeo, quando nós falamos do EIA-RIMA, que ele era relacionado a outros princípios do direito ambiental, estávamos falando aqui que exigir, na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade causadora de impacto, o EIA, né, o estudo prévio de impacto ambiental. Mas tem um finalzinho aqui, ó, a que se dará publicidade. Então, esse a que se dará publicidade, ou seja, o EIA-RIMA não é uma coisa para ficar escondidinha ali num canto, numa gaveta ali do IBAMA ou do órgão público. Não, ele é para ser tornado público, é para ser debatido. Às vezes você pode até ter audiências públicas para debater esse EIA-RIMA. Então, essa ideia da publicidade do EIA-RIMA está ligada ao princípio da informação que nós acabamos de ver. Ok? Aí, seguindo na sequência aí do inciso 7, né, ainda estamos dentro das tarefas do poder público, que estão tratadas no parágrafo 1º do artigo 225, diz que o poder público deve proteger a fauna e a flora, muito bonito, né? Sempre lembrando que às vezes a gente pode ter um conflito sobre o que está escrito na lei e o mundo real, tal como ele é, mas a Constituição e as leis são feitas para nós termos uma meta, um alvo, né, um objetivo a ser atingido. E o que é proibido, o que é vedado ao poder público? Então, aqui está dizendo que é vedado ao próprio poder público. Quaisquer práticas que coloquem em risco a função ecológica da fauna e da flora, ou práticas que provoquem extinção de espécies, ou práticas que submetam os animais à crueldade. Então, aí o pessoal que faz parte da luta pelos direitos animais podem encontrar embasamento na própria Constituição, porque dentro da Constituição está garantida a proteção da fauna e da flora e a proibição de práticas que submetam os animais à crueldade. Então, nós vamos ficando por aqui no vídeo de hoje e no vídeo seguinte nós vamos seguir com os outros aspectos dentro do artigo 225 da Constituição Federal.